Lisboa abriga hoje a maior comunidade brasileira fora do continente americano. São quase 1 milhão de pessoas, para ser exata, 800 mil pessoas trabalhando, construindo novas histórias em Portugal. Em meio a esse crescimento, o Consulado-Geral do Brasil aqui em Lisboa se tornou o maior em número de atendimentos da Europa. E à frente dessa missão, o embaixador Alessandro Candeias, pernambucano, professor, escritor, diplomata com passagens por alguns dos cenários mais complexos da política internacional. Da faixa de Gaza a Lisboa, ele traz uma trajetória marcada pela defesa dos brasileiros no exterior. E nessa entrevista nós vamos conhecer o perfil do cônsul, entender os desafios da comunidade brasileira em Portugal e o papel estratégico da diplomacia brasileira nesse momento no mundo. O senhor esteve em Lisboa pela primeira vez em 1990 como turista. Naquele momento o senhor imaginava que o senhor voltaria 30 anos depois quase, como um cônsul-geral do Brasil num posto hoje considerado estratégico para a diplomacia brasileira nesse momento que a gente está vivendo? Não imaginava. Eu vim como turista, como todos os brasileiros vêm, né? E realmente o que me chama muito a atenção é comparar a Lisboa de 1990 para a Lisboa de 2000, né? Enfim, eu cheguei aqui em 2024. Como Portugal evoluiu, como Portugal se modernizou, né? Eu me lembro quando eu estava em posto em Paris, eu vim algumas vezes a Portugal de carro mesmo, enfim, percorria de Braga, Bragança até Lagos de carro, então as estradas eram diferentes, o próprio público português, o povo português era um público, digamos, menos aberto mesmo aos turistas, menos brasileiros, exatamente. Era mais conservador, de certa forma, né, nos costumes, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não imaginava, foi uma experiência de fato de turismo, mas todos nós somos apaixonados por Portugal. Em 2025, ele se tornou em atendimento o maior consulado da Europa, o senhor me corrija se eu estiver errado, com mais de 85 mil atendimentos, tirando atrás apenas Nova York, Miami e Boston. Correto. Esses números refletem que tipo de realidade para o senhor? É de aproximação com a comunidade. Você não pode, sobretudo num consulado, né, trabalhar distante da comunidade. Você tem que tomar a iniciativa de ir ao encontro da comunidade, de visitar as lideranças, de visitar os lugares, de visitar a imprensa. E eu quero realmente destacar, e agora eu passo para lá, o papel espetacular e estratégico que a imprensa, a parceria com a imprensa tem feito, e você é parte disso, muito obrigado. Né? Obrigada. Ou seja, os brasileiros aqui, e vamos atualizar esses números em relação aos que você apresentou, os brasileiros aqui precisam saber que o consulado está à disposição deles. O papel de um consulado é prestar assistência à comunidade brasileira. Né? Então, em vez da gente ficar sentado aqui no Chiado, nesse belo, enfim, imóvel aqui, esperando que cheguem até nós, eu faço o contrário. Eu decido como, e de novo a experiência que eu trouxe lá da Palestina, ir até lá. Ir até os bairros, as freguesias, enfim, as associações, e ir tanto presencialmente, participar de reuniões, etc., quanto virtualmente. Enfatizamos muito a importância de plataformas, né, como o Instagram, o Facebook. Muitas vezes as perguntas são frequentes, então se você já se antecipa e oferece as respostas, então isso inclusive desafoga aqui, né, da busca ou da demanda presencial, porque a resposta já está, né, online. Bastante trabalho, né? Muito trabalho. E, bom, então, que setores nós temos aqui? Desde a parte, digamos, de passaportes, né? Enfim, são os documentos de viagem, passaporte, chamamos de ARB, a autorização de retorno ao Brasil, por exemplo. O turista que perdi meu passaporte, puxa, cadê eu? Meu voo é amanhã para o Brasil, o que é que eu faço? Pra você ter uma ideia, o número de passaportes, o crescimento da emissão de passaportes no ano passado foi de 30%. E é um setor que é muito importante também de assistência consular, que é assistência psicológica, assistência jurídica, alguns casos, por exemplo, de vulnerabilidade social. Né? Então, nós não resolvemos aqui esses casos, mas damos orientação, ou nos casos, por exemplo, de vulnerabilidade social, nós orientamos para a rede de proteção social aqui de Portugal, que são igrejas ou instituições públicas, ou enfim. Como é que foi lidar com os brasileiros num momento traumático, né? O senhor liberou o processo de retirada de brasileiros da área de conflito.
Queria que o senhor trouxesse um pouquinho essa memória em Israel, na época que estava o conflito entre Israel e o Hamas, né? Essa experiência, ela aproximou o senhor da realidade dos brasileiros no exterior, trouxe essa nova sensibilidade do cargo consular? Isso, para mim, foi uma experiência profissional muito importante. Antes de ter assumido o posto de embaixador do Brasil na Palestina, eu passei mais de 4 anos trabalhando com o setor de defesa, com temas militares no Brasil. Eu fui chefe de gabinete do Ministério da Defesa de 2016 a 2018. Em seguida, eu retornei ao Itamaraty e fui ser chefe do Departamento de Defesa. Você aprende como atacar e como defender. E lá o meu papel foi defender, ou seja, usar o conhecimento, a geografia, a evolução, digamos, dos combates do terreno, o material bélico empregado, tudo isso que eu aprendi no Ministério da Defesa, no meu contato com os militares, foi muito útil para entender como a guerra ia se desenrolar em Gaza e como proteger os brasileiros dessa evolução. Na estratégia é fundamental você antecipar o movimento do outro. Eu usei esse conhecimento para antecipar a evolução, né, das hostilidades, né, e sempre trazer os brasileiros para uma posição de segurança. Depois que eu visitei esse lugar, o Campo Brasil, isso foi em 2022, eu falei, olha, o que é que aconteceu em 2022? Copa do Mundo. Eu falei, eu quero assistir um jogo do Brasil aqui. Então no dia, acho que foi 22 ou 18 de novembro, jogo Brasil-Suíça. Eu marquei, vou assistir esse jogo lá. Então a gente fez toda a preparação, fez um consulado itinerante, né? Como eu falei, a gente ia sempre, então vamos marcar o consulado itinerante para coincidir com o Jogo Brasil. Eles fizeram num clube de Rafah, dessa cidade em Gaza, cheio de bandeira do Brasil, todo o povo lá assistindo com telões e tal. Foi um negócio muito emocionante, né? Aí sim, eu trabalhei, por exemplo, no Ministério, vários anos, no Ministério da Educação. Fui assessor internacional do Ministério da Educação, Ministério da Segurança Pública, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, Ministério da Defesa, fui chefe de gabinete do Ministério da Defesa, ou seja, eu, ainda como diplomata, eu tive a chance de trabalhar na área internacional de outras áreas do governo. Então, com 13, 14 anos, já começou essa trajetória, esse caminho. Sim, isso. Ponto turístico de Lisboa que o senhor mais gosta? Eu gosto muito de andar pela Praça do Comércio, fazer propaganda aqui, de graça aqui, né? Martinho da Arcada, restaurante, né? Martinho da Arcada. Gosta de comer lá? 1783, eu acho, né? Da época da Pombalina. É o restaurante mais antigo ainda em funcionamento. Não conheço esse. Recomendo vivamente. Martinho da Arcada, falo com o seu Cláudio lá, que é o dono. Morou no Brasil, o seu Cláudio, maravilhoso. Muito obrigada, cônsul. Muito obrigada pela entrevista, foi ótimo.